também tem toda uma experiência pregressa e que o texto do Falcão apresenta, que é essa experiência do Grupo Enigma, da Brinktec, né? E na Brinquedoteca, nós desenvolvíamos LARPs voltados, muito ligados ao RPG, né? Em que nós trabalhamos com diversos temas, né? Alguns eram ligados aos RPGs tradicionais, mas muita coisa nos nossos LARPs do Grupo Enigma, né? Esse é o logo do Grupo Enigma, eram ligados também à literatura, a romances, né? Então a gente tem uma série de... E nós desenvolvemos também um sistema, né? O método Enigma, que eu até já falei um pouco, acho que algum dia eu posso vir aqui e fazer uma apresentação só sobre o método Enigma, para vocês conhecerem um pouco mais, né? E aí a gente vai explicando, né, que no contexto da Brinquedoteca eram criados LARPs baseados em jogos de RPG e também em histórias completamente inéditas. Muitas dessas narrativas eram autocontidas, com início, meio, fim em uma única sessão. Outras tinham um sentido de continuidade, em arcos, né? Aconteciam jogos como as Crônicas Enigma, que a gente chamava, né? Em que um LARP estava interligado com o outro, né? Ainda que os temas fossem um pouco diferentes. E que davam sequências, né? Mas independente da serialidade ou não, das histórias haviam habitualmente mais de uma sessão de jogo, geralmente eram 3, né? Geralmente o jogo começava em uma sessão no sábado e acabava no dia seguinte, no domingo, né? Mas a gente também fazia um encontro que acontecia uma semana antes, numa sexta-feira, em que eles montavam os personagens, aí eu passava a semana fazendo a trama do jogo, amarrando todos os personagens dentro da trama geral do jogo, para que todos os personagens tivessem alguma ligação entre si, não necessariamente todos os personagens tivessem uma ligação entre si, mas um personagem se liga no outro, que se liga no outro, que se liga no outro, né? E uma característica é que os LARPs que nós fazíamos no Grupo Enigma, eles eram pagos. Então, o que acontecia? Então, os jogadores já pagavam suas inscrições, então era difícil da gente ter quebra, né, de falta de um jogador, porque a gente já sabia quem ia jogar. Então, todos os personagens já estavam predefinidos, porque os jogadores, a gente sabia exatamente quantos jogadores iam participar. Isso dava um certo controle para a gente, no sentido de entender o contexto e conseguir planejar a trama e personalizar os personagens também, de forma a fazer aquilo que o jogador montou, a gente também conseguia fazer os ajustes para que essa trama tivesse, essas ligações fizessem sentido, né? Então, aqui alguns LARPs, né, que a gente realizou no Grupo Enigma, mas porque o Falcão falou que aparecem poucas fotos, né? E aparecem poucos materiais, aí eu consegui agora ir garimpando algumas coisas de fotos, né? Que é um LARP inspirado em Brumas de Avalon, né? Se chamava Espada, Cruz e o Mago. Aqui, para a gente demonstrar que alguns jogos, inclusive, aconteciam, a gente acampava, inclusive, passava a noite jogando e continuava o jogo no dia seguinte. Aqui foi Rosas de Sangue, foi um LARP sobre pirataria. Aqui se chama O Traidor e a Redenção, é um LARP, esse é um LARP, um dos únicos não, acho que foi o único LARP que a gente partiu de temas na época do AD&D, né? O AD&D que estava em voga nessa época, estava sendo muito jogado nessa época, e foi inspirado nisso. Se alguém me encontrar aqui nessa foto, ganha um prêmio, né? Que estou ali todo jovem, né? Enfim. O teu apelido era Magrão. E aí, quem é o... Então temos duas pistas. Ficam aí as dicas, né? Eu acho que é o cabeludo de jaqueta. É o cabeludo de jaqueta ali. Acertei! Aê!
Eu né? digo isso porque eu também já fui cabeludo e hoje eu sou calvo. Eu também, Eu consigo visualizar as pessoas com cabelo comprido antes. pois então, eu disfarço bem, né? Mas eu tenho, né? Eu tenho aquele famoso cabelo de estacionamento que tem a entrada de um lado, a saída do outro, né? Então, né? Então, aquela coroinha de padre aqui atrás também eu tenho, né? Então, é uma alegria, né? Mas, enfim, continuando. E assim, aqui eu estava vendo as fotos, todo mundo nessa época aqui era os jovens, eles usavam todos os cabelos compridos. Aqui até que nem tanto, né? Nessa foto até que é que o pessoal também tá um pouco, eram mais novos, né? Mas se você for ver bem aqui, né? Olha a quantidade de moleque cabeludo que tinha, né? Então, é isso, né? Mas enfim, disso a gente só que quando vamos fazer a passagem, tá? Então, o Grupo Enigma, ele serviu como uma referência para mim, para desenvolver o projeto da Terra dos Pecados,